outro olhar. No outro olhar de hoje falamos do processo de licenciamento da empresa de táxi aéreo RCR Airways, que está a depender nesta altura mais da própria empresa do que da agência de aviação civil. É um esclarecimento do sócio maioritário, Rui Costa Reis, esclarece em entrevista a Júlio Vera Cruz Martins que o pedido de licenciamento só fica completo com a assinatura de um contrato de manutenção que deve ser obrigatoriamente realizada, neste caso a manutenção, o contrato em Cabo Verde. Vamos então ouvir esta conversa com Rui Costa Reis. Rui Costa Reis, RCR Airways, é o nome da empresa, constituída em Cabo Verde em janeiro deste ano. Sabe com certeza que o móvel dessa entrevista são as declarações da Agência de Aviação Civil, na sequência de informações circuladas na internet sobre viagens para a Ilha do Maio num preço de 8.000 escudos. Diga-me o seguinte, como é que um empresário que vem da área alimentar passa pelo cinema, produtor de cinema, e agora está em Cabo Verde na aviação civil? O seu projeto de táxi aéreo é muito mais do que táxi aéreo. É sim, embora a empresa tenha a data de janeiro deste ano, isto começou em setembro do ano passado. Eu estava no Sal, de férias, e comecei a sentir a dificuldade que era. Bom, vou ser sincero, eu queria ir ao Festival da Baía das Gatas, pronto. Eu estava no Sal e não estava a conseguir ao Festival da Baía das Gatas, que era ali ao lado, no Mindelo. E a única alternativa que me apresentaram, se eu quisesse ir, que era no dia seguinte, era ter que ir a Lisboa e voltar. Eu achei isso tão absurdo, mas não é possível, mas o que é que se passa aqui? E pedi permissão, fui falando com algumas pessoas, eu vou tentar, deixem-me dar o meu modesto contributo, vou tentar contribuir para que haja mais mobilidade entre ilhas. É evidente que não vou resolver o problema, é lógico, portanto o problema é muito maior do que eu, mas vou dar o meu contributo. Se eu conseguir reduzir a dificuldade que há na movimentação entre as ilhas, eu já vou ser um homem feliz e realizado aqui. Portanto, esse é o meu objetivo. E foi por isso que decidi aceitar este desafio. E depois também, como nós sabemos, fui ouvindo que em 50 anos muita gente tentou, não conseguiram, houve vários projetos que começaram e falharam. Eu pedi às pessoas que me acompanham, não vamos dizer nada, vamos só fazer. E quando chegarmos com os aviões, vamos anunciar, porque aí já é um facto consumado, já não é uma promessa. Nós não vamos prometer nada, nós vamos fazer. Pronto, e aqui estamos. Chegamos aqui já com 2 aviões operacionais internos e estamos a fazer a prospecção de toda a operação. Esses são monomotores de 3 lugares. Esses 2 aviões, é assim, uma empresa de telecomunicações, uma empresa comercial, uma empresa que se venha instalar em Cabo Verde, a primeira coisa que compra são viaturas, né? Para se poderem deslocar de um lado para o outro. Portanto, se eu quiser abrir um supermercado na praia, a primeira coisa que eu compro são carros. Portanto, o nosso negócio não é supermercado, o nosso negócio é aéreo. Essas 2 viaturas aéreas, digamos assim, esses 2 monomotores, são os nossos meios de transporte para a atividade que nós queremos desenvolver. E houve uma certa confusão. Ou seja, são meios de apoio? São meios de transporte internos, são particulares. Portanto, são os nossos meios de transporte para nós podermos fazer o nosso trabalho de prospecção até chegarem os táxis aéreos que são bimotores. O serviço de táxi aéreo vai ser feito por bimotores. Esses monomotores são as nossas viaturas aéreas para nos deslocarmos entre ilhas, absorvermos a realidade de cada ilha, sabemos o que se passa, prepararmos as condições, falarmos com as pessoas, e para quando chegarem os bimotores, que são os táxis aéreos, encontrarem já a parte operacional resolvida, a parte comercial resolvida, a parte de embarque, desembarque, tudo resolvido. Quando chegarem os táxis, que são os bimotores, já está tudo resolvido. Portanto, esses monomotores são as nossas viaturas. São os nossos carros de locomoção de uma ilha para outra, para resolvermos os problemas, criarmos as condições para arrancarmos com a atividade quando tivermos a licença do operador comercial. E depois esses monomotores, formalizada a empresa, quando já estiverem prontos para arrancar, esses monomotores vão-se embora ou permanecem?
Primeiro, a empresa é cabo-verdiana. Há aí um lapso, dizer que a empresa é portuguesa, não é. Portanto, a empresa é cabo-verdiana, os aviões pertencem à empresa cabo-verdiana, são cabo-verdianos. Os aviões ainda têm matrícula portuguesa, porque obviamente chegaram agora, ainda não houve tempo de mudar a matrícula, mas vamos fazê-lo. Mas esses aviões não vão sair daqui por dois motivos. Primeiro, porque são, como eu disse, são as nossas viaturas da empresa. São viaturas aéreas da empresa. Portanto, quando os nossos técnicos se quiserem deslocar de uma ilha para outra, têm que ter as suas viaturas. São essas. E depois, também, há uma parte que não está ligada à aviação comercial, mas está ligada a outro tipo de serviços, que é, por exemplo, dar uma volta panorâmica com os turistas, portanto, voos panorâmicos, que não estão enquadrados na parte da aviação comercial. Podem servir para voos panorâmicos, podem servir para outro tipo de coisas, relacionados com outras atividades que não seja táxi aéreo. Além de que são as nossas viaturas, pronto, para nós nos deslocarmos entre as ilhas. Como é que surge essa questão aí dos 8.000 escudos, que deu origem, afinal, a tudo? Os 8.000 escudos, que são 8, podem ser ligeiramente mais, podem ser ligeiramente menos. Dentro da prospeção que nós estamos a fazer, nós identificamos setores com quem queremos conversar para saber e sondar. As agências de turismo, obviamente, são as primeiras. As agremiações desportivas, as agremiações culturais. Portanto, uma das coisas que a gente conversa, obviamente, antes de nós virmos, como eu disse, já estamos há um ano a trabalhar neste assunto, nós temos uma ideia dos preços que a gente pode cobrar quando chegar o serviço de táxi aéreo. E uma das coisas que nós também sondamos o mercado é exatamente dizer, o que é que tu achas, praia, maio, o que é que tu achas, 8.000 escudos? O que é que tu achas daqui até ali, X? E nós temos uma tabela que nós fizemos entre todas as ilhas e mostramos às pessoas que vão ser nossos clientes, nossos colaboradores, para darem a sua opinião. E é aí que nasce os 8.000 escudos. E esta informação terá extravasado, não é? Não é que a informação tenha extravasado, porque eu não escondo essa informação. Agora, houve uma pessoa que, na melhor das boas intenções, acredito que tenho a certeza absoluta que não foi de forma a criar problemas, né? Longe disso, portanto, é uma pessoa que eu considero. Mas, pronto, publicou no site dele que ia haver ligações praia, maio, por 8.000 escudos. Foi uma decisão dele, que eu no dia seguinte, obviamente, falei com ele e pedi para retirar. Mas, pronto, foi um engano, toda a gente está sujeito a enganos. Mas pronto, mas foi uma precipitação, digamos assim. Mas, quanto a mim, nada de grave. Talvez seja a ânsia de ver os problemas resolvidos. Talvez, porque assim, eu imagino uma pessoa como ele, que é do Maio, que lhe dizem que só há um voo por semana, que quer que a vida dele depende do número de pessoas que entram e que saem no aeroporto, vai ter a possibilidade de haver vários voos por dia. Quer dizer, nós estamos a passar de um voo por semana para vários voos por dia. É normal que as pessoas fiquem ansiosas, mas eu falei com o senhor na boa, porque acredito que foi com a maior positividade que ele fez isso. E disse, olha, ainda não é tempo, vai ser, mas ainda não é. Para já não são esses aviões, não são esses. E depois, nós ainda temos que dar entrada do processo na AC, que já agora aproveito para dizer que tem sido altamente proativa. Portanto, nós estamos super satisfeitos com a colaboração da AC, desde há um ano atrás que nos acompanha, sempre de maneira proativa, sempre a empurrar-nos, sempre a dizer agora é preciso isto, façam aquilo. E neste momento a bola está do nosso lado, nem sequer está do lado da AC. Portanto, é um processo que está a decorrer. O vosso pressário é um preço unitário ou por pessoa? Isto é serviço de táxi, né? Portanto, os bimotores têm o piloto mais 5 pessoas. O preço é o preço completo. Agora, se forem 5 pessoas, é o preço a dividir por 5, é mais baratinho por pessoa. Mas também, se quiserem ir 2 ou 3 pessoas, têm que pagar os 5 lugares, né? Portanto, é táxi, é um serviço de táxi. A opção por bimotores de 6 lugares, incluindo o piloto, não é? Fizeram algum estudo de viabilidade para determinar aviões pequeninos? Ou o vosso projeto é evolutivo? Uma das coisas que eu pedi às pessoas que me apoiam aqui, e não são poucas, foi o seguinte: em 50 anos tentaram
várias formas de resolver o problema. Até hoje, nenhuma deu certo. Então, deixem eu fazer aquilo que eu penso que pode dar certo. Pelo menos vamos abordar o mesmo problema de uma maneira diferente, para ver se chegamos a um resultado diferente. Porque como as pessoas têm abordado sempre da mesma maneira, nunca tem dado certo. E qual é a minha maneira diferente de abordar o assunto? Eu, se tiver um avião de 12 ou de 15 lugares, eu não posso sair com um avião com 5 ou 6 pessoas. Vou perder dinheiro. Portanto, vou entrar outra vez naquela história que tem acontecido, de que ou o avião não vai porque não tem gente suficiente, ou então as pessoas têm que esperar por outras, então já não é táxi aéreo, já é linha aérea. Portanto, eu com um avião de 5 lugares, 3 ou 4 pessoas facilmente fretam o avião e seguem viagem. Quer dizer, não têm que esperar por ninguém e vão à vida deles. Isso é mesmo táxi. E uma das coisas que nós estamos a fazer, um dos testes que nós estamos a fazer, e mais uma vez aqui, para além dos agradecimentos que eu tenho que fazer à AC, há outro também da mesma dimensão que eu faço à Vinci, os testes que a gente tem feito nos aeroportos, porque assim, eu faço questão sempre, quando vamos fazer voos testes, eu faço questão de levar pessoas ligadas àquilo que vai ser o nosso futuro. Portanto, levo pessoas ligadas a agências de viagens, pessoas ligadas ao meio artístico, pessoas ligadas ao meio desportivo. Portanto. E uma das coisas que nós temos que fazer, e só isso é que justifica chamar táxi, é entre sair do carro à frente do aeroporto e chegar ao avião, são 5 minutos. Não pode ser mais do que isso, porque senão deixa de ser táxi. E como a Vinci está extremamente bem organizada nos aeroportos onde a gente já foi, nós demoramos mesmo 5 minutos. Portanto, nós temos a lista de passageiros, chegamos à porta, mostramos ao segurança, deixa entrar, passa na segurança, e estamos no avião. São 5 minutos. Entre sair do carro e entrar no avião são 5 minutos. Isso é o conceito de táxi. Se nós tivermos aviões para 15, 16 lugares, isso já não dá, porque já tem que esperar pessoas, uns chegam agora, outros chegam depois, outros vêm não sei das quantas, outros depois faltam, depois o avião não está completo, depois está menos de metade, já dá prejuízo. Portanto, nós não queremos fazer mais do mesmo e não queremos repetir o que se repetiu nos últimos 50 anos. Queremos fazer alguma coisa nova, alguma coisa que sirva verdadeiramente às pessoas e alguma coisa que sirva ao mercado que a gente se propõe servir. Um dos objetos que eu vi nos vossos estatutos é a questão da evacuação médica. Não, isso não é um dos objetos, isso é o principal. Portanto, todos os nossos bimotores vêm equipados com macas. Todos. Isso é o principal. Portanto, o principal é a evacuação médica. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Bem, e depois temos o serviço de táxi normal. Mas, por exemplo, na evacuação médica, num dos nossos voos, onde eu fui ao maio, eu vi um ATR a ir buscar uma grávida e a mãe. Imagina o prejuízo que é para a TACV disponibilizar um ATR de 70 e tal lugares para ir buscar 2 pessoas. Não faz sentido. Ou seja, nós temos que ter, e felizmente também, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a receptibilidade do diretor Barros da TACV. Mais uma vez, nós estamos a estreitar relações com a TACV para que a gente possa substituir os ATRs em missões de evacuação médica e quando são poucas pessoas para ir buscar. Porque senão é um prejuízo enorme para o país. Está-se a mandar um avião de 70 e tal lugares para ir buscar meia dúzia de pessoas. Diga-me o seguinte, o processo de licenciamento, como é que julga? Está em fase final? Vai demorar ainda mais algum tempo? A bola para já está do nosso lado. A ACE anda sempre a picar-nos, a dizer, então, quando é que vocês metem o processo? Quando é que metem o processo? Mas é assim, há uma condição que já não depende de nós, que é o seguinte, o contrato de manutenção das aeronaves tem que ser feito com uma empresa sediada em Cabo Verde. E só existe uma empresa que de imediato nos pode assinar esse contrato, que é a TACV, com quem, como digo, já falamos com o diretor e ele mostrou-se completamente disponível para isso. Portanto, estamos agora no processo de ver se conseguimos assinar esse contrato de manutenção. E se por qualquer motivo não conseguirmos, existe uma outra empresa de manutenção no SAL que a gente também vai ver como alternativa caso a TACV, por algum motivo, não consiga ou não tenha disponibilidade para assinar esse contrato. Mas enquanto não tivermos o contrato de manutenção, que tem que ser local, nós não conseguimos pôr o processo na AC.
Nós temos manutenção, nós temos um contrato de manutenção, mas é com uma empresa portuguesa. Portanto, os nossos aviões têm manutenção. Aliás, para a semana vêm 2 mecânicos fazer a manutenção aos aviões. Os aviões são novos, fazem agora as 50 primeiras horas e vão fazer a manutenção para a semana. Mas isso eu não tenho problema de fazer manutenção dos aparelhos. Mas, para pôr o processo na AAC, eu preciso do contrato de manutenção. E o contrato de manutenção ou é feito com a TACV, ou é feito com essa outra empresa, ou então simplesmente não podemos meter o processo. Portanto, mas eu acredito sinceramente que isso vai ser resolvido. Se for esta semana, ótimo. Mas é assim, é só para dizer que o processo está completamente do nosso lado, nada depende da AAC neste momento, pelo contrário, eles estão sempre a insistir connosco quando é que a gente põe o processo para o licenciamento da empresa. Diga-me o seguinte, a empresa RNR, não é? Airways, é para evoluir ou preferem ficar no serviço de táxi aéreo? O foco do negócio vai ser sempre táxi aéreo ou podem evoluir para uma companhia comercial? O nosso foco será sempre táxi aéreo, a nossa dimensão será sempre avião de 6 lugares, piloto mais 5, bimotores, não vamos sair daí. O que nós vamos fazer é colaborar com essas empresas que têm aviões maiores para depois ser complementares. Nós vamos ser complementares à TACV e a quem vier. E também há outra coisa. Portanto, o que nós estamos a fazer, como eu disse, nós estamos a dar a nossa modesta contribuição para a mobilidade entre ilhas. RCR Airways devia haver mais 2 ou 3, para que deixe de haver problemas de mobilidade. Não é só uma empresa de táxi aéreo que vai conseguir resolver. Portanto, é bom que venha mais 1, mais 2, mais 3 dentro do nosso setor. Quanto mais concorrência, melhor as pessoas são servidas em todos os níveis, tanto em nível de preço como em nível de qualidade. Portanto, a concorrência é sempre saudável. E depois, eu não vou conseguir resolver o 100% do problema de mobilidade. Portanto, eu espero que atrás de nós venham outras da nossa dimensão. E depois há aquela dimensão da TACV entre ilhas, dos ATRs, dos 70 lugares, não sei o quê, que fazem falta e que nós vamos complementar. Entrevista com Rui Costa Reis, ele que é o acionista maioritário da empresa de táxi aéreo RCR Airways. Em causa está então o processo de licenciamento da empresa, um processo que nesta altura está a depender mais da própria empresa do que da Agência de Aviação Civil. Uma entrevista conduzida pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins.